funcionária do QG há 30 anos, QG do Exército. E lá tem os espíritas militares. Então, lá na hora do almoço, no intervalo do almoço, existe uma reunião, um encontro, entendeu? Então, é aí que eu conheci a doutrina espírita através dos irmãos. Me apaixonei logo pela doutrina espírita, tendo em vista a sua moral, entendeu? Tendo em vista a coisa certa, entendeu? A conversa certa, o ensinamento certo, o que diz, o que ensina realmente a doutrina espírita, entendeu? Antes eu fui católica, fui messiânica, mas a doutrina espírita foi a que eu encontrei, a que me ajudou na moralização, entendeu? A me modificar, me transformar, entendeu? Aquela Maria da Conceição de Carvalho, Conceição, de 25 anos atrás, aquela, eu acho que desencarnou, acho que morreu, entendeu? Porque, apesar de hoje a gente tá mais ou menos bem, entendeu? A gente ainda, nós estamos na Terra, não é agora que nós vamos chegar aonde a gente quer, mas foi a doutrina espírita que me ajudou na moralização. Olha, eu comecei as minhas atividades na responsabilidade da comercialização de apostila, junto com a nossa irmã, a dona Edna. Entendeu? Foi aí que eu comecei. Depois passei a ser a coordenadora da comercialização de apostila, né, de livros, de apostila. Eu fiquei uns 17 anos. Depois, quando veio a livraria virtual, eu passei para o Bernardo, entendeu? Ele ficou tomando conta de tudo. Foi aí que eu saí da comercialização. A Casa Máter da Doutrina Espírita, maravilhosa. Cheguei e fiquei, porque eu encontrei aquilo que queria e me satisfazia sobre esse assunto. E tenho a maior admiração pela Federação Espírita Brasileira. Eu comecei na cruzada dos militares espíritas, como eu te falei, né? O pessoal lá, na hora do almoço, fazia reunião, depois eu conheci a cruzada propriamente dita, entendeu? E frequentei uns 4 anos depois que eu fui conhecer a Federação Espírita Brasileira. Aí vim aqui primeiro nas palestras, frequentei as palestras, comprando sempre livros, entendeu? Sobre a escolha dos livros, eu agradeço muito o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, que é o nosso irmão Coronel Alfredo, que me ajudou a mim. Ele que falava, quando eu agradecia a ele falava assim, mas Conceição, eu ensino a todo mundo, eu estou agradecendo a minha parte. Entendeu? Ele explicava para a gente ter cuidado na compra dos livros, entendeu? Mostrava que aquele símbolo da FEB, entendeu? Que se a gente achar o livro com aquele símbolo da FEB, que não tinha problema nenhum, podia não ter preocupação, entendeu? Em comprar os livros, porque no início a gente não sabe mesmo escolher os livros, né? Então tem uma coisa que indica para a gente poder saber comprar o livro certo. Senão a gente estuda e lê, estuda não, mas lê uma coisa que não deve, entendeu? Que mistura muito e depois a gente fica sem entender direito. Mas depois também comecei a fazer os cursos e comecei a trabalhar mesmo, como foi na comercialização das apostilas, também coordenava a parte da arrumação, da limpeza, os funcionários da limpeza, toda a arrumação da FEB. E aí fui, na realidade, eu fazia quase assim, quase tudo. Era 1001, porque eu passava o dia todo aqui, né? Segunda, terça, quarta, sexta, sábado. De manhã, das 9 até 4h30, 5 horas. Isso nesses 20 e tantos anos. Agora, há uns 4 anos para cá, que a gente já ficou mais idosa e que a gente está vindo menos. A gente contratou, a FEB contratou um rapaz e ficou no meu lugar, né, nessa condução da limpeza e dos funcionários. Na cruzada, o primeiro trabalho, porque tinha reunião toda semana, como eu disse, e cada semana tinha uma pessoa que era responsável pelo Evangelho. E aí o meu primeiro trabalho, a minha primeira responsabilidade, até pouco tempo eu tinha esse trabalho em casa,
né? Que foi muito emocionante depois de terminar a reunião, eu ter tido coragem de apresentar o trabalho. E também emoção até hoje. Eu faço o atendimento fraterno aqui na parte do diálogo. Estou de plantão toda sexta-feira, de 16 às 19h30, no plantão do atendimento fraterno, na parte do diálogo. Então, quando chegam os irmãos, muitas vezes chorando, e que depois da conversa, do diálogo, saem esses irmãos sorrindo, alegres, isso é uma emoção muito grande para a gente. Com certeza, para todos nós que trabalhamos no mesmo lugar. Isso aí é muita emoção. Emoção também, a gente tinha muito na época do Conselho Federativo, que aqui na FEB se transformava em hotel, né? A moral é a transformação que a gente tem quando a gente começa a estudar a doutrina. A gente começa a se modificar espiritualmente, moralmente, entendeu? E a gente começa a se desligar da parte material. E começa a colocar primeiramente na vida da gente que a gente deveria fazer isso, que ela ensina desde que a gente entende por gente. Colocar primeiro, né? Deus e sua justiça em primeiro lugar, tudo mais virá por acréscimo. Mas o que a gente faz? A gente cresce e começa logo a se estender pela parte material, esquecendo dessa parte. Então, quando a gente acorda, eu acordei com 49 anos, acordei afobada. Entendeu? E eu acho que, não tanto agora, mas estou afobada até hoje. Estou tendo espírito. E estou feliz porque eu procuro não faltar esse tempo todo, entendeu? Uma coisa que eu admiro na doutrina espírita, o horário. O horário está marcado para aquele estudo, está marcado para aquele trabalho. Se tem pessoas ou não tem, uma ou duas, ele começa e se o dirigente não chegou, a pessoa responsável não chegou, tem outro para substituir, mas começa naquele horário. Isso é o que mais me alegrou, inclusive, na doutrina espírita, entendeu? E outra coisa, a razão e o sentimento. Nada é mistério na doutrina espírita. Doutrina espírita é razão e sentimento. Então, isso é que mais dá conforto na gente, porque não tem mistério. A gente vive com a verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Entendeu? A doutrina espírita ensina isso aí. Graças a Deus, não tenho problema com ninguém, com irmão nenhum. Admiro a todos. Entendeu? Convivo muito bem com todos, inclusive funcionários. Entendeu? Então a gente vive bem. Vim para a FEB, a gente esquece de todos os problemas. A gente está com um problema em casa, ou às vezes até sentir mal. Mas à medida que a gente sai de casa em direção à casa espírita, tudo passa. Se tiver doente, cura. Entendeu? A gente cura. Parece que é aquele peso que a gente tem na vida, aquela preocupação enorme, aquelas coisas que confundem a gente, na hora que a gente vem para a casa espírita, fazer o trabalho, ou mesmo estudar, a gente esquece de tudo. Entendeu? A gente esquece de tudo. E a gente entra, às vezes a gente entra até passando mal e sai bem, saudável. Pode ser até as energias que os irmãos doam para a gente, entendeu? Mas que a gente sai bem. Quem não acredita, é só experimentar. Não, a minha família não é espírita. Só um neto é que fez aqui o estudo sistematizado, André Luiz. Eu nem conhecia André Luiz quando a minha filha colocou esse nome de André Luiz, meu neto. Até uma colega, uma amiga de trabalho, falou assim, você conhece o espírito André Luiz? É um grande espírito. Falei, não, nunca vi falar. Mas parece até uma coisa assim meio esquisita. Gente, com 49 anos,
Eu nunca tinha visto um livro espírita. Nem sabia se existia kardecismo. Sabia que existia, esse que você falou aí, candomblé, essas outras. Que até eu tenho parentes, tios, quando eu era pequena, frequentava. Eles já desencarnaram. Mas, propriamente dito, a doutrina espírita, kardecista, eu nunca tinha visto falar. E depois eu fui saber que eu trabalhei 11 anos com uma espírita. E uma criatura maravilhosa, já desencarnou também. Uma criatura maravilhosa. Mas eu nunca... Ela falou para mim da doutrina espírita. Voltando àquele tempo, eu muitas vezes pensei, por que que a diva, ela deve estar me ouvindo neste momento. Ela deve estar me ouvindo neste momento, porque eu sempre penso isso. Por que que a diva nunca me falou da doutrina espírita? Porque eu no momento, quando eu vejo uma pessoa assim em dificuldade, pode até não me perguntar nada, mas eu sempre aponto, olha, eu tenho onde você pode melhorar, onde você pode ser ajudada, se você aceitar. Aí eu não consigo ficar sem falar da doutrina espírita, sem apontar onde eles podem melhorar, entendeu? E eu penso também no que eu fazia naquela época. E eu ainda penso assim, puxa, o que eu fazia naquela época? E eu vejo quanta bobagem eu estava fazendo. E ela nunca me chamou para dizer que, olha, Conceição, isso, acontece isso, assim, para me orientar. Eu não perco a oportunidade de fazer isso, pedindo primeiro a pessoa se eu posso falar. Você dá licença de eu conversar com você? Eu posso apontar onde você pode ser ajudada e auxiliada? Entendeu? E seja onde for, dentro de ônibus, em qualquer lugar. E eu vejo alguém sofrendo, alguém fazendo alguma coisa muito difícil, que eu sei que vai se dar mal. Entendeu? Agora, na realidade, eu não sei por que ela nunca conversou comigo sobre isso. A gente almoçava junto, tomava café junto, trabalhava na mesma sala. E uma pessoa maravilhosa. Ela era diferente das outras amigas. Eu não sabia por quê, mas ela nunca disse não sei se é por causa disso, você acabou de falar, que era difícil a pessoa falar que era espírita. Ela nunca me disse que era espírita. Então, eu nunca, com 49 anos, foi que eu conheci a doutrina espírita, através de amigas que me mostraram o livro, que me convidaram para essa reunião no intervalo do almoço, me convidaram, e outras pessoas me apresentaram o livro, e o mesmo livro que a pessoa me apresentou, que era o livro Há 2000 anos, e que eu chegando na reunião da cruzada, só tinha esse livro em cima da mesa. Que eu pedi se eu podia pegar aquele livro para ler, alguém disse que eu podia pegar. Quando eu fui pegar, era o mesmo livro, há 2000 anos. Inclusive, o mesmo fascículo, que só tinha um na cruzada. Era o mesmo. Foi o primeiro livro espírita que eu vi. Quando eu comecei a ler os livros espíritas, eu tinha a impressão que o mundo caía sobre a minha cabeça. Eu estava começando a ler esses romances levinhos, entendeu? Aí, inclusive, eu falei com uma amiga espírita, essa que me apresentou o livro. Eu falei assim, olha, a gente deve ler esses livros, mas olha só o que eu falava, que a gente deve ler esses livros, mas que a gente deve ler de vez em quando uma coisa assim mais leve. Se a gente lê isso, a gente não pode ler isso aí à noite, não, entendeu? Passando uns meses, os livros espíritas passaram a ser a minha canção de ninar, entendeu? Nunca mais eu peguei outros livros para ler, a não ser esporadicamente, que a gente não deve ficar só com uma ideia só. É claro, tudo quanto é bom, coisa boa a gente deve ler, assim a gente sabe fazer a escolha certa, mas a gente, depois que conhece os livros espíritas, com o pouco tempo que a gente tem de lê-los, dificilmente a gente pega outra coisa.
Porque a gente tem muita responsabilidade no aprendizado. E por isso a gente fica mais com a responsabilidade da doutrina espírita, com o livro da doutrina espírita. Se sobrar algum tempinho para a gente ler outra coisa, a gente lê. Mas do contrário, a gente fica com o livro da doutrina espírita, porque é uma imensidade de aprendizado para nós. Essa oportunidade que eu tive, nossa, isso aí é um privilégio, tá? Oportunidade de entrar na doutrina espírita pela Cruzada dos Militares Espíritas e logo depois conhecer a Federação Espírita Brasileira e aqui permanecer já esses 25 anos, isso aí dá uma segurança enorme para a gente. A gente quando atende ali o atendimento fraterno, atende as pessoas, a gente não tem medo de falar, não tem insegurança em falar, em passar para os irmãos que não conhecem a doutrina espírita, passar a doutrina espírita, o início, né? Que ninguém pode falar numa hora, 2 horas, toda a doutrina espírita, a gente fala o básico. E a gente passa com muita segurança. Isso aí é uma felicidade muito grande para a gente. Uma calma que dá na gente. Entendeu? Da segurança que a gente tem. Inclusive porque é só olhar a casa que a gente está. A casa que a gente agradece muito nos receber aqui. E confiar na gente, né? E confiar na gente. Como dizia o Coronel Alfredo, mas eu falo, eu ajudo e eu falo com todo mundo. Mas a gente agradece a nossa parte. Eu não sei se os outros agradecem, mas eu agradeço a minha parte e agradeço pelos outros, que esquecem muitas vezes de agradecer. Trabalhar aqui dá muita segurança na pessoa em relação à doutrina espírita. Entendeu? O aprendizado. Para a gente poder passar para os irmãos que ainda não conhecem a doutrina espírita, estão começando agora. Que muitos que a gente atende ali também já estão no ESD, no estudo sistematizado. Tem muitos que já estão. E tem muitos que a gente atende também, espíritas que já estão afastados. A Federação Espírita Brasileira representa para mim aquilo que ela é, a casa maior da doutrina espírita. E que a gente pode confiar e ter segurança de estudar e de trabalhar. Sem problema e sim com total segurança. Eu convido as pessoas que eu atendo para assistir as palestras. As palestras de sexta-feira, o Livro dos Espíritos, são maravilhosas. E eu falo assim, ó, vocês começam a estudar a doutrina espírita e assistem as palestras. Porque sexta-feira é o Livro dos Espíritos, domingo o Evangelho segundo o Espiritismo e terça os 4 Evangelhos. Então, vocês, por favor, assistam as palestras, porque ajuda muito no estudo. Inclusive, no momento esse que ainda não está estudando o Oeste, que às vezes depende de matrícula, depende de vaga, aí agora estão estudando obras básicas, né? A gente pede para eles entrar nesses cursos e assistir as palestras, porque as palestras tiram muita dúvida, principalmente do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo no domingo, entendeu? Mas todas elas, mas como eu trabalho muito, assim, quase a semana inteira, eu trabalho segunda, terça, quinta e sexta. Então, nesses últimos tempos, eu tenho deixado de assistir várias palestras aos domingos e às terças. Venho na sexta, porque a sexta eu coordeno o passe e também faço parte do grupo na administração. E não sobra muito tempo para a gente. E a gente já está nessa certa idade, entramos no idoso. Pois é, mas em compensação a gente fica mais cansada, entendeu? Já restringe mais, a gente fica mais, entendeu? Antes me falava, como é que fala da mulher mais rápida do mundo? O meu apelido era The Flash, porque eu vivia correndo. Sim, mas correndo mesmo, porque entre esses prédios aqui, entendeu? É longe um do outro, né? E eu corria mesmo. Parei de correr agora, entendeu? Como eu falei com vocês que eu entrei afobada na doutrina espírita, ainda estou meio afobada até hoje, isso é verdade. Nossa, Dona Cecília Rocha era, entendeu? Uma das nossas seguranças aqui. Entendeu? Nossa irmã era exigente. Mas como a gente também é exigente, né? Outro dia a nossa irmã estava falando aí com a funcionária, né? Aí ela respondeu, não se preocupa não, que a arrumação daqui, a Conceição já era muito exigente, então a gente sabe de tudo já.
E realmente a nossa irmã veio, ela fez o trabalho, a nossa irmã veio, olhou e falou, não, realmente está tudo certo. Então não tinha dificuldade, porque a Dona Cecília nunca deixou de nos ajudar, de nos auxiliar, de nos orientar. Nunca. Era a melhor orientação que a gente tinha aqui, que a Dona Cecília era muito exigente e segura daquilo que ela fazia. Entendeu? A Dona Cecília não tinha com ela, não tinha segurança com ela. Entendeu? Então a gente nunca ficou em dificuldade.